Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Valdemar Pereira, sou advogado, especialista em benefícios do INSS e hoje estou aqui para abordar um assunto de extrema importância, que é a restituição do imposto de renda para pessoas que enfrentam doenças graves. Sabemos que questões relacionadas à saúde são sempre delicadas e que lidar com as finanças, com o dinheiro nesses momentos de doença pode ser desafiador. É por isso que esse vídeo é tão importante. Vamos explorar em detalhes como você ou alguém que você conhece pode obter benefício essencial garantido por lei, que pode aliviar parte do peso financeiro que acompanha o tratamento de doenças graves. Você já parou para pensar que em meio a exames médicos, tratamentos, preocupações com a saúde, pode haver uma maneira de recuperar parte do dinheiro que você investiu em despesas médicas? É exatamente isso que a gente vai discutir hoje. Vamos entender o que é essa restituição de imposto de renda, quem pode solicitá-lo e o mais importante, como fazer isso da maneira correta. Eu sei que muitas vezes os processos relacionados à Receita Federal podem parecer assustadores e complexos, muito difíceis, mas fique tranquilo, estou aqui para simplificar tudo para você. Vamos facilitar esse processo, você vai saber, você vai entender as etapas para fazer esse procedimento, vai ter as informações claras e úteis para que você possa tomar as medidas corretas. Então, lembrando que se ficar alguma pergunta, deixa aqui nos comentários e aproveita e deixa aí um gostei, ativa o sininho das notificações e se você achar que esse vídeo vai ajudar uma outra pessoa, compartilhe com essa outra pessoa e vamos para o assunto do vídeo. Primeiro, o que é a restituição do imposto de renda para pessoas com doenças graves? Bom, em poucas palavras, a restituição do imposto de renda é um mecanismo pelo qual o governo federal devolve parte do dinheiro que você pagou em impostos no ano fiscal, naquele ano anterior. Isso significa que se você ou um ente querido tiver doenças graves, é possível reivindicar uma restituição de parte desse valor que foi retido durante aquele ano. E o que é mais importante aqui, quando alguém enfrenta uma doença grave, está passando por um momento de doença, é comum ter uma série de despesas médicas graves, desde consultas médicas, exames e até tratamentos médicos. Todas essas despesas podem pesar significativamente no orçamento de uma família. É aí que entra a restituição do imposto de renda. Quando você solicita a restituição do imposto de renda, devido à sua condição de saúde, está basicamente exigindo ao governo uma espécie de reembolso. Você está comunicando que parte do dinheiro que você pagou em impostos deveria ser usado para cobrir essas despesas médicas que você teve. Isso é uma maneira de aliviar um pouco a dor, a carga financeira, aquele momento difícil que aquela pessoa, aquela família está enfrentando. Aqui entra a boa notícia. A legislação brasileira, ela permite essa restituição do imposto de renda para esses casos de pessoas que estão passando por um momento de doença, uma doença grave. É importante que você saiba que tem o direito de solicitar essa restituição, claro, se estiver passando por um momento como esse que a gente já falou de uma doença grave. No entanto, é importante entender que cada situação é diferente e os detalhes do processo podem variar de acordo com o seu caso específico. Portanto, é sempre aconselhável buscar a orientação de um profissional ou entrar em contato diretamente com a Receita Federal para obter mais informações, atualizações e precisas sobre como solicitar essa restituição. Bom, aqui nós vamos esclarecer quem exatamente tem direito a solicitar esse benefício. Afinal, não é só a pessoa querer e achar que tem o direito, não. Ela precisa preencher alguns critérios. Mas quais são esses critérios? O primeiro critério é ter a doença grave. Esse é o requisito principal que o contribuinte ou aquela pessoa dependente tem que ter. Essas doenças geralmente são aquelas que têm um tratamento médico constante, que envolve despesas médicas importantes, e são alguns exemplos como câncer, HIV, doenças neurológicas graves, entre outras. E o outro fator importante aqui, um dos mais importantes, é que essa doença
ela é comprovada através de um laudo médico bem detalhado e atualizado que ateste a condição da saúde do paciente. Esse documento ele é fundamental para comprovar a existência da doença grave e outro detalhe muito importante, não é a doença X ou Y que vai determinar esse direito. Pode ser qualquer doença considerada grave, desde que seja comprovada através de um laudo médico, feito por médico especialista, um médico que trata aquela doença e que esse médico ele vai atestar que aquela pessoa está com uma doença grave. Então, o laudo médico é muito importante. Outro detalhe importante é a incapacidade de trabalho. Em muitos casos, uma pessoa afetada por doença grave também deve comprovar que está temporariamente ou permanentemente incapacitado para o trabalho. Pode ser que a pessoa esteja com uma doença grave, mas essa doença não está impossibilitando aquela pessoa de trabalhar. Isso é importante para demonstrar a necessidade das despesas médicas. Agora é importante lembrar também que esses critérios podem variar ao longo do tempo e também de acordo com as atualizações da lei naquele momento que a pessoa estiver com a doença. Portanto, é fundamental verificar as informações mais recentes junto à Receita Federal ou procurar um profissional especialista para garantir que você atenda a todos os critérios necessários para ter esse direito. Além disso, vale ressaltar que cada caso, como já falei, cada caso é diferente do outro. Portanto, tenha cuidado, se atente a esse ponto. O processo de solicitação de restituição de imposto de renda pode variar dependendo da doença, das despesas médicas envolvidas e de outros fatores individuais. Então, é aconselhável buscar a orientação profissional para garantir que você siga o caminho certo para obter o benefício que você merece, que você está pleiteando. Agora que já entendemos quem tem o direito de solicitar a restituição do imposto de renda devido em motivo de doenças graves, vamos nos aprofundar no processo de como fazer essa solicitação. Este é um passo muito importante para garantir que você ou a pessoa, o seu dependente, tenha esse benefício. O processo de solicitação da restituição do imposto de renda pode ser dividido em algumas etapas. A primeira delas, como a gente já falou aqui, é o laudo médico. Esse laudo médico é o primeiro documento, é o primeiro passo e é fundamental para obter um laudo detalhado que comprove essa doença grave. Esse laudo deve ser emitido por um médico especialista naquela área, naquela doença, como já falei antes, atestando a condição da saúde, todos os critérios, como diz a lei, tem que ser um laudo médico bem detalhado. Aqui no canal já tem vídeo falando, tem até um modelo de laudo que eu disponibilizo, como é que você tem que levar esse laudo e apresentar para o seu médico para ele fazer um laudo de acordo com esse modelo, porque é uma obrigação dele de acordo com a lei. O próximo passo é preencher a declaração do imposto de renda. Você pode fazer isso utilizando o programa da Receita Federal que está disponível online. Durante o processo de preenchimento, você deve lembrar de incluir todas as informações possíveis, como rendimentos, despesas médicas e outras deduções às quais você pode ter direito. O passo seguinte é inserir as despesas médicas no programa. Dentro desse programa da Receita Federal, você encontra lá uma seção, uma abazinha específica para inserir essas despesas médicas relacionadas a cada tipo de doença. Neste ponto, é fundamental informar com precisão todos os gastos relacionados ao tratamento, às consultas, aos medicamentos, aos exames, às viagens, enfim, tudo que tiver relacionado com a doença, você vai colocar essas despesas lá. Esses valores serão usados para calcular o montante da restituição. Bom, o quarto passo é anexar a documentação necessária e enviar esse documento. Após concluir o preenchimento da declaração, não se esqueça de juntar, como já falei, os documentos comprobatórios, como o laudo médico e outros registros de despesas médicas. O envio pode ser feito, como já falei, online, eletronicamente, ou você entregar na própria agência da Receita Federal em um ponto físico, caso isso seja requerido pela própria Receita Federal. E o quinto passo é aguardar essa análise de processamento e, após enviar sua declaração,
a Receita Federal irá realizar uma análise cuidadosa do seu caso e depois você vai receber um comunicado. Tenha em mente que esse processo pode levar algum tempo, não é assim 2 semanas, 1 semana, pode demorar um tempo, mas também não costuma demorar tanto tempo. É importante que você tenha paciência nesse momento e aguardar uma resposta da Receita Federal. Após a aprovação, a restituição do imposto de renda será processada e o valor correspondente será disponibilizado na sua conta. Se você gostou desse vídeo, se essas informações foi útil para você, deixa aqui nos comentários, deixa aí um gostei para mim saber que você gostou desse vídeo e compartilhe com quem está precisando dessas informações e até o próximo vídeo.